extremamente preocupante. Se nós olharmos a curva das pesquisas do Latino Barômetro, que são feitas desde 1995, nos últimos anos houve um declínio desta fé na democracia. E é bom lembrar, antes de mais nada, que a corrupção é um instrumento de erosão à democracia. A corrupção causa erosão à democracia. A corrupção retira a confiança nas instituições democráticas. A corrupção retira a confiança interpessoal. Nessa mesma pesquisa, quando se examina nos 18 países e as 20 mil pessoas ouvidas, também se verificou essa questão da confiança interpessoal. E o Brasil está em último lugar. Apenas 4% das pessoas confiam umas nas outras, né? Isso é altamente preocupante porque mostra que a fé na democracia não é algo relevante, não é algo sério, e o Brasil está numa posição bastante ruim em relação à região. Dos 18 países examinados, a média é 48% e o Brasil apenas 34%. O que precisa ser feito? Nós precisamos solidificar as instituições, nós precisamos ter governança que respeite a lei e o povo. A mesma pesquisa fez uma pergunta sobre, em relação àqueles que detêm o poder, quantos dos políticos exercem o poder para o bem comum? Sabe quantos por cento, Paulo? Quanto? Apenas 7%. É Em muito 2017 eram 3%. Ou seja, para quem é bom de matemática, se 7% exercem o poder para o bem comum, 93% exercem o poder para se autobeneficiar. O que é isso? Isso é um sinal da clara crise de representatividade política. O poder é exercido de costas para o povo. Não se respeita o povo ao longo do mandato. O povo é procurado em época de campanhas, em época de eleições, e não se respeita o povo. Isso desgasta a imagem do político. Aliás, o Fórum Econômico Mundial, no segundo semestre do ano passado, ele examinou dados de 137 países sobre a credibilidade dos políticos. O Brasil ficou em último lugar, né? Tudo isso deve servir para nós como um grande alerta. Agora tivemos figuras graúdas barradas nas urnas. Gente conhecida, gente de história na política, que postulou mandatos e foi barrado. No Senado, 33 senadores eram candidatos à reeleição. Apenas 8 conseguiram se reeleger. Isso significa um índice de 25% apenas de êxito nos pleitos de reeleição. Isso é significativo, né? Houve figuras que, apesar de investigadas, apesar de histórias que nos incomodam a todos, foram mantidos no poder, porque a mudança não é ampla, geral e restrita. Sempre tem aqueles que escapam. O que me chama a atenção é a figura de Renan Calheiros, por exemplo. Que eu não quis falar o nome, mas você já ajudou. Ele chegou a deixar o Senado, né, porque viu que seria cassado num determinado momento. Está lá ainda até hoje, foi reeleito e continua, né, muito forte entre os pares, tanto que é um dos nomes fortes aí para continuar, para voltar a presidir o Senado. Mas um detalhe importante, nessa eleição nós renovamos 2/3 dos senadores. Se houvesse a renovação de apenas 1/3, ou seja, se apenas uma vaga estivesse em disputa, Renan Calheiros não seria eleito. E veja que Renan Calheiros, ele é pai do governador de Alagoas, que foi reeleito com 80% dos votos. Então você imagina o desgaste. Se houvesse apenas uma vaga, não teria sido eleito. Entrou porque são 2, porque o filho foi reeleito com 80% dos votos e porque ele é detentor de instrumentos de comunicação potentes do estado de Alagoas. Essa força no estado a gente até entende, né? Porque a gente sabe que o eleitor, ele vota muito mais com o bolso, vota muito mais pensando naquela estrada que vai ser construída, naquela ponte, naquela escola, naquele hospital, que esses políticos realmente, com o poder que tem em Brasília, conseguem levar lá para os seus estados. O que eu realmente não consigo entender é o poder que essas figuras mantêm entre os seus pares, dentro do Congresso
Congresso Nacional, apesar de toda essa movimentação, dessa mudança, desses novos parlamentares que estão chegando, a gente tem ouvido aí nos últimos dias que Renan Calheiros continua forte e com a possibilidade de voltar à presidência do Senado. É verdade, continua forte, tem possibilidade de voltar, porque essa escolha do presidente do Senado e da Câmara passa por uma série de conjugações políticas, como nós bem sabemos, né? Então, o povo não participa dessa escolha. É uma escolha interna corporis. Não se disputa aí quem apresenta as melhores propostas para o bem da sociedade. É uma escolha interna, corporativa, e isso é bastante complexo. Agora, para nós termos realmente esta mudança, para que este cenário ele seja diferente, nós precisamos fazer uma revolução pela educação. Como dizia Mandela, Paulo, a educação emancipa um povo. Se o povo não tem educação, se o povo não tem elementos para discernir com clareza tudo o que está se passando, é difícil que você tenha a mudança na magnitude que se espera, né? Já houve uma mudança importante, graças à circulação de informações pelas redes sociais. Houve uma preocupação que alguns filhos de políticos presos e investigados, como Sérgio Cabral, como Eduardo Cunha, para citar esses exemplos, fossem eleitos, eles foram barrados nas urnas, né? Ou seja, nós tivemos alguns avanços importantes, mas esse processo não é linear. Nós precisamos de uma revolução pela educação. Inclusive, espera-se com bastante ansiedade pelo nome que comandará a educação, porque nos últimos mandatos sempre a escolha recaiu na área política, no rachão político da coalizão, da governabilidade. Não só para a educação, né? Em várias áreas, colocava lá quem o partido indicava. Pois né? O cara não entende nada de transporte, não tem problema, tem lá os técnicos lá, ele vai Lobão ser não entende nada de Minas e Energia, Meu vira Deus ministro. Do céu, Esse foi barrado. Né? Não conseguiu se eleger senador. Mas espera-se que nós tenhamos aí a escolha de um nome que seja um ícone na área, para que nós tenhamos aí uma mudança. Como não houve essa composição com partidos, espera-se que isso aconteça.